Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 9, começando mais um mês aí com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enquadramento. E já nessa fase de enquadramento a gente vai entrar também na parte de composição, tá pessoal? Só estou aguardando um pouquinho para vocês compartilharem o vídeo. Esperando o pessoal entrar online. Tá, perfeito. Beleza, eu já consegui ver aqui como é que tá o áudio. Espero que vocês consigam me ver aí. Tá bom? Hoje então vai ser sobre enquadramento e tem alguns slides para mostrar para vocês. E a parte de composição a gente vai fazer uma introdução pequena, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, na aula de amanhã, tá bom? A ideia seria fazer nas quartas-feiras aula presencial, mas como a gente está iniciando o mês, eu acho legal a gente começar já com esse conteúdo teórico, para que nas próximas aulas a gente consiga aplicar aqui, tá bom? Eu recebi as fotos de vocês no grupo, algumas eu não consegui comentar, peço até desculpa por isso. Mas aí lá no grupo eu vou pegar essas fotos e vou usar elas de exemplo na aula de composição, tá bom? Porque tem umas questões de composição e enquadramento que a gente precisa corrigir. A gente acaba aprendendo a controlar os pilares, né? Aprende a controlar o ISO, aprende a controlar a abertura do diafragma, entende a velocidade do obturador, mas aí acaba falhando no enquadramento e isso acaba tirando um pouco da graça dessa fotografia, tá? Desde já agradeço a todos que estão acompanhando os vídeos até aqui. Muito obrigado também pelos comentários. Obrigado por quem tem compartilhado os vídeos. Peço que vocês continuem fazendo esse compartilhamento, porque o conteúdo está muito interessante, o conteúdo do curso de fotografia. Então que vocês possam compartilhar para chegar em mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas e aprender mais. Tá bom? Então o Mike já está online. Então, como já tem uma pessoa online que está acompanhando o curso, então eu já vou apresentar os slides, tá? Aqueles que não puderem acompanhar a aula vai ficar gravada, vai estar disponível aqui no Facebook e depois eu vou colocar lá no canal do YouTube e todos vão estar na playlist, tanto do Facebook quanto do YouTube, tá bom? E aí vocês podem ver por lá, tá? Como estamos iniciando essa aula teórica hoje, e ela é muito importante, todas as aulas teóricas acabam sendo um pouco chatas, um pouco cansativas, mas essa questão de enquadramento é muito importante. Então, se vocês puderem absorver o máximo desse conteúdo, vai agregar bastante no conhecimento de vocês, tá bom? Então, vou abrir aqui. Vou compartilhar a tela do computador para vocês poderem ver os slides, tá bom? Tá, antes disso, essa aula vai ser sobre enquadramento, né? Quando eu montei os slides eu acabei perdendo uma das fotos, então eu vou abrir aqui no Google, que é até uma questão simples, que é no dicionário mesmo, a definição de enquadramento, tá? Que é um substantivo masculino. A primeira definição diz que é um ato ou efeito de enquadrar ou enquadrar-se, também definido como enquadração. A segunda definição é o que a gente vai se aplicar melhor no nosso caso, tá? Que é no cinema e na fotografia. Aí a questão de enquadramento em cinema e fotografia está literalmente ligada à ação
ou efeito de delimitar a imagem, tá? Então, sempre que vocês ouvirem enquadramento, tá ligado à ação ou efeito de delimitar a imagem. Ok? Tá. Aí aqui eu coloquei essas molduras para basicamente ter essa definição do limite, né? Então, basicamente, digamos que eu tenho uma foto, que eu vou imprimir essa foto e vou emoldurar. Tudo que está dentro dela é o que se considera um enquadramento, tá? Literalmente, você pode fazer essa ligação da palavra enquadramento com a palavra quadro, tá? Então, digamos que um pintor vai fazer uma pintura, por exemplo, Leonardo da Vinci fez lá a Mona Lisa, e no enquadramento dele, toda a pintura aparece dentro da moldura. Então, basicamente é isso. É esse limite, essa delimitação da imagem, tá? Nessas duas molduras, eu coloquei uma no modo paisagem e a outra no modo retrato. Ok? Então, essa primeira, do lado esquerdo da tela, é o modo paisagem, porque ele é nesse formato horizontal, por conta da paisagem, literalmente. Por exemplo, se você for fotografar um campo aberto, esse campo, a extensão dele você vai ver de forma horizontal e não de forma vertical, que seria o contrário de uma árvore, por exemplo. A árvore você já teria que fotografar, por exemplo, no modo retrato, a menos que você queira mostrar, além da árvore, mostrar o cenário onde ela se encontra, né? Por exemplo, se for uma árvore no meio de um pomar ou no meio de um jardim, você queira mostrar a árvore e as flores em volta. Então aí você faria no modo paisagem, que é esse que está na horizontal. E o que está na vertical, sempre que for um assunto específico. Por exemplo, uma pessoa. Se você for fazer a foto de uma pessoa, aí seria nesse segundo enquadramento, né? Que já entra no caso da fotografia de retrato, e por isso que esse formato na vertical se chama retrato. Então seria o modo paisagem e modo retrato. Basicamente só duas formas de delimitar, tá? Aí nessa questão, quando você define qual modo que você quer fotografar, se você quer no modo paisagem ou no modo retrato, aí a gente entra na parte da regrinha dos terços, que é onde essas informações vão aparecer na sua tela. Ok? Então a regrinha dos terços basicamente é você dividir o tamanho total da sua tela em 9 partes iguais. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse. Se sim, por favor, confirmem para mim. Aqui, o tamanho desse retângulo, ele é equivalente ao tamanho total do retângulo, tá? Digamos que aqui seja uma imagem em 720 por 1280. Então, proporcionalmente, ela seria do mesmo tamanho. Então, se eu tivesse a possibilidade de ampliar ela e tentar chegar até o tamanho do tamanho total, então ela se encaixaria perfeitamente. Então, basicamente é isso. A regra dos terços, ela é basicamente a irmã pobre da progressão áurea, que não sei se vocês já ouviram falar também sobre isso. E aí a progressão áurea a gente já vai falar mais a fundo na aula de composição, tá? Mas aí na regra dos terços diz que todo o seu assunto ele tem que estar ou numa dessas colunas, ou na coluna da esquerda, do meio ou na direita, ou se você fotografar uma praia, a linha do horizonte ela vai ter que se enquadrar em
uma dessas duas linhas, tá? Porque, por exemplo, se você quer mostrar você está fotografando o mar e a sua intenção é mostrar o pôr do sol. Então aí você colocaria a linha do horizonte nessa de baixo, para que o pôr do sol pudesse aparecer aqui centralizado, tá bom? E aí, por exemplo, você for fotografar uma pessoa, então, aí, ou você colocaria a pessoa no centro ou em um dos pontos, tá? Que é onde as linhas se encontram. Então, basicamente, a regra dos terços é uma forma mais simples de você fazer uma composição dentro do enquadramento, tá bom? Então, você definiu primeiro qual é o modo que você vai fotografar, se vai ser no modo paisagem ou no modo retrato. Lembrando que o paisagem é o da horizontal e o modo retrato é o da vertical. Definindo isso, você decide qual dos pontos que você vai colocar o seu assunto em foco, tá bom? Por exemplo, se for o rosto de uma pessoa, você decide se vai ser em um dos pontos que você vai colocar. O olho, porque fotografando pessoas, o foco principal tem que ser no olho, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que hoje eu tô conseguindo acompanhar aqui os comentários, tá? Então, só para lembrar, então o enquadramento basicamente é a delimitação até onde a gente vai colocar a quantidade de informação que a gente vai colocar nessa foto. Então é o enquadramento. E a regra dos terços é basicamente onde a gente vai colocar essas informações dentro desse enquadramento, que aí já entra na parte de composição, tá? Eu vi que entrou uma pergunta aqui. Tá, foi um comentário do Mike, né? Essa da linha do horizonte, um amigo meu tinha me explicado. Até. Aí botei em prática e as fotos saem até melhor. É isso mesmo. É perfeito. Então a gente começa a ter uma estética melhor, né, nas fotos, quando a gente começa a trabalhar nessa parte de composição, tá? Porque o enquadramento basicamente é isso, tá? É bem simples mesmo. O enquadramento é o que vai aparecer na foto. Já a composição é como essas coisas vão aparecer, tá bom? Aí tem a questão dos ângulos também. São esses três principais. O ângulo normal, que é quando está no nível dos olhos da pessoa ou do assunto. O ângulo plongé, que é quando a câmera está acima dos olhos, voltada para baixo. E o contra-plongé, também conhecido como câmera baixa, abaixo do nível dos olhos. Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, sobre esses tipos de ângulos? Provavelmente todo mundo já viu fotos assim, principalmente em campanha política, como os candidatos, ou até mesmo um político mesmo. Eles se mostram no poder, as fotografias que vocês encontram são sempre no contra-plongé, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma fotografia que eu fiz, que eu já tinha mostrado antes, tá? Que eu usei só a regra dos terços, essa não teve progressão áurea. E basicamente a minha fotografia foi a primeira, tá? A segunda foi a capa do livro que eu tentei reproduzir. Então nessa primeira é o ângulo normal, tá? Se ela não tivesse com essa elevação aqui, que a ideia foi fazer ela flutuando, a câmera estaria fotografando ela de cima para baixo. Só que por conta da elevação, a câmera está na altura dos olhos, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer depois. Eu tenho essas fotos originais. Aí eu posso fazer a edição dessas fotos, mostrar como eu fiz a edição dessa foto, tá bom? Como eu fiz a pré-produção e a pós-produção da foto, tá?
Então aí a questão aqui é mostrar que, por exemplo, na história do livro, essa criança, que é o livro O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, a história conta que ela é mais leve do que o ar. Então isso, eu não vi tanto isso no livro, mas no filme conta dela ser mais responsável, ser forte, mas por essa questão mesmo. Então aqui a ideia de fazer na altura dos olhos, no meu caso, né? Como eu quis reproduzir, eu não sei a ideia de quem tirou essa foto inicialmente. Mas no meu caso foi mostrar que mesmo ela tendo esse poder de ser mais leve do que o ar, ela é igual. Ela não é superior e nem se sente inferior. Tá? Vou mostrar a próxima aqui. Essa já foi regra dos terços, tá bom? Onde eu escolhi eles em um dos pontos, tá? É que eu não consegui, não lembrei de fazer isso na edição, de fazer as linhas aqui. Mas basicamente é você dividir o quadro por 9, tá? Todos os 9 quadrados do mesmo tamanho. Então aí um dos pontos eu coloquei o rosto deles, que é a parte onde se encontra o rosto deles, tá? E a mesma coisa, foi no ângulo normal, nessa questão de mostrar a igualdade. Porque, por exemplo, aqui foi uma festa, um chá de revelação, né? Que eles tiveram um filho, e no chá de revelação descobriram que era um menino. Então de um lado tinha os balões azuis e do outro tinha os balões rosa. Então aqui já entramos na parte de composição, mas eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre essa festa. Então aí eu quis deixar no ângulo normal para mostrar essa questão da igualdade. O pai e a mãe juntos fizeram o filho, então a igualdade, a soma dos dois teve o produto. Que aí por isso que eu deixei eles de costas pros balões azuis. Tá ok? Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem colocar, algum comentário podem fazer. Estou acompanhando. Vamos ver a próxima. Aí essa já foi mais a questão da fragilidade, tá? Para mostrar um pouco mais essa coisa mais íntima. Porque a ideia da foto foi da modelo, tá? Até uma coisa que eu já tinha falado antes quando eu mostrei essa foto foi isso da gente não ser sem noção, né? De pedindo para a pessoa tirar para poder fazer essa foto. No caso, eu perderia essa foto, mas eu não pediria para ela fazer. Só que no caso, ela pediu. Então foi juntando o útil ao agradável. Só que aí nesse caso aqui, dividindo a tela na regra dos terços, ao invés de colocar eles em um dos pontos, eu coloquei o rosto deles em um dos quadrados. Tá? Então se eu fosse fazer as linhas aqui da regra dos terços, o rosto deles ficaria em um dos quadrados. Ele não ficaria em um dos pontos, tá? Então aí o que você não quer mostrar, porque aqui a foto eles são todos em foco, né? Não tá focado só o rosto e o corpo desfocado, eles estão todos em foco. Então aí aqui, se eu quisesse, por exemplo, enfatizar alguma coisa que não fosse o rosto deles, eu colocaria em um dos pontos, né? Que é onde a linha dos terços, onde as linhas se encontram, tá? Então a ideia também de mostrar a proteção, né? Que aqui no caso o pai da criança ele está numa área mais elevada da foto e segurando ela. Então vem essa questão da proteção, mas mesmo assim tendo a fragilidade da nudez, tá bom? Então aí é a mistura dos dois, né? Parte de enquadramento e composição. Tá, então essa próxima aqui é de um filme, tá? Mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Então, eu dou uma olhadinha nos comentários para ver como é que vocês estão por aí.
Ó, hoje eu não vou mostrar as fotos de vocês, tá? Vai ficar para a próxima aula, tá bom? Eu já pedi para vocês, eu já pedi antes, né? Já pedi no começo, mas não sei se o pessoal já estava vendo, então aproveitei para compartilhar o vídeo nos grupos que vocês tiverem ou no Facebook mesmo, tá bom? Só pra gente alcançar mais pessoas. Então tá. Então só para reforçar lá a ideia de enquadramento e composição. Então basicamente o enquadramento é tudo que eu vou mostrar dentro da imagem. Tá? O enquadramento é esse limite. Se passou das bordas, não está enquadrado. Então basicamente é isso. Lembrar de enquadramento, pensa no quadro, pensa na moldura, que é uma forma mais fácil de lembrar. Tá? O enquadrado é o que está dentro da moldura, está dentro dessa limitação. Digamos que a moldura seja o limite da imagem. O que está dentro disso é o que está enquadrado. Está fora, tá fora de quadro. Pode até ouvir algumas pessoas falando isso. Já a composição é como você vai mostrar essas imagens dentro do vídeo, ou dentro da foto, dentro desse enquadramento. Então a composição basicamente é isso. Tudo relacionado a cores, a posição mesmo, literalmente, se vai ser utilizado regra de composição da regra dos terços ou da regra de ouro, né, que é a progressão áurea. Existem várias técnicas de composição. Eu não vou me aprofundar em muitas delas, eu vou falar mais sobre a regra de ouro, porque é a mais antiga que a gente ouve falar. Pode ter até mais de 4.000 anos de existência, tá? Essa regra dos terços, que é um pouco mais recente, ela, se eu não me engano, é datada da década de 70, não tem uma definição exata de quando surgiu. Já a regra de ouro, ela tem vários estudos sobre ela. Então, é uma que a gente encontra até na natureza, tá? Então, muitas coisas crescem seguindo essa regra de ouro. É bem interessante. Tem até um vídeo que eu vi na faculdade, na matemática, que fala sobre ela, sobre a regra de ouro, né? Existe até uma fórmula de um cálculo, né, utilizando a regra de ouro, tá bom? Então aí, se alguém tiver dúvida, pode entrar, pode fazer o comentário, pode fazer a pergunta. Tá ok. Então vou dar continuidade aqui nos slides, tá, pessoal? Tá. Não sei se vocês conhecem esse personagem, mas é de um clássico de 99, tá? É um filme um pouco antigo, mais ou menos relativamente antigo. Esse é o Agente Smith. O filme é Matrix, o primeiro filme. Aqui eles estão usando a regra dos terços, dividindo o quadro em 9 partes. E o personagem da foto, ele tá em uma das linhas, no caso, né? Tá bom? O Agente Smith. Isso. E ele está sendo fotografado. A fotografia, se vocês prestarem atenção, ela está naquele ângulo que é o contra-plongé. Ele está conversando com os policiais. Ele tem ele e um outro agente ali atrás dele. Então, só para quem não conhece a história do filme, eles falam sobre um mundo real e um mundo fictício que é gerado por computadores. Os agentes, eles servem como se fossem os antivírus desse mundo que é gerado por computadores. Então eles servem para corrigir tudo o que não faz parte do sistema, que é esse mundo imaginário, esse mundo criado pelos computadores, pelas máquinas. Então aqui está mostrando que os policiais, tá vendo? Tem até um policial na imagem ali no cantinho. Ele tá menor do que os dois agentes. Tá?
Então, dentro desse enquadramento e dessa composição, eles estão contando pra gente que o policial, que é essa figura de responsabilidade, de proteção, de poder dentro da sociedade, é menor, tem menos relevância que esses agentes. Então, digamos que dentro de uma hierarquia, os policiais seriam menores. Então, aí o agente Smith, que é o que está em foco, tá o principal, ele ainda está sendo apresentado maior do que o outro agente. Então, aí nessa imagem eles estão querendo mostrar pra gente que ele tem mais poder ou que tem mais autoridade do que até o outro que é igual a ele. Entenderam? Tá. Aí aqui tá mostrando melhor ele como ele tá conversando com outro policial, né? E mostra isso mesmo, que ele tá até numa área elevada, olhando para baixo, como se o policial fosse inferior a ele. E o policial, para olhar para ele, tem que olhar para cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da nossa fotografia, quando a gente for tirar uma foto, principalmente de uma pessoa, para não acabar passando essa imagem quando a gente não quer. Então, se você não quer mostrar essa imagem de que a pessoa tem poder, ou que ela está acima de você, ou que ela é melhor do que todo mundo, então toma cuidado com essa questão do enquadramento. Se você fizer isso sempre no contra-plongé, é essa ideia de superioridade, tá? Aí a próxima é o policial ouvindo o agente Smith e o policial tendo que olhar para cima para conversar com ele. Então, está sendo visto de cima para baixo, que é o ângulo plongé. Então, ele sendo visto no plongé, transmite essa ideia de que, independente de quem ele é, independente dele estar com o distintivo, independente dele ter as credenciais, estar com o uniforme, mas ainda assim ele está abaixo do agente. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Então, outra coisa também, sempre que for tirado de cima para baixo, vai ter essa ideia de fragilidade, tá? Aqui, até uma continuidade dessa cena. Aqui eles estão falando sobre a Trinity, né? Que é essa personagem que ela já não faz mais parte do sistema, mas ela invade o sistema para que mais pessoas saiam desse sistema. Então aí o policial estava lá dentro tentando prender ela, né? Aí ele falou pro agente que já tinham resolvido. Aí lá dentro mostra outra cena. Ela, por não fazer parte do sistema, é uma cena até que ela ia ser presa aqui, né? Por não fazer parte do sistema, ela é vista também de cima para baixo. Então esse policial que tá aí para prender ela, ele tem que olhar para cima, enquanto ela tá ali, tranquila, plena, porque ela sabe que ela não faz parte desse universo e que ela é superior por não fazer parte disso, por ter a mente aberta, por ter o conhecimento, né? O que eles não têm, que é esse conhecimento da liberdade. E mais uma vez aí está sendo utilizado, só que nesse caso aqui já está sendo utilizada a progressão áurea, tá? Que ela está um pouco além dessa área dos pontos da regra dos terços, tá bom? Mas se fosse colocar na regra dos terços, basicamente o olho dela ele tá em uma das colunas, não tá nem no centro, nem na lateral e nem nos pontos, tá? Alguma dúvida por enquanto? Vou continuar aqui. Tá, antes de continuar, só vou fazer mais um adendo aqui, um comentário. Que é assim, eu mostro coisas de filme, livro, até faço fotografia de livro, porque boa parte disso, fotografia é arte, né? Então, muito disso está ligado às nossas experiências, aos nossos costumes, o que a gente lê, o que a gente ouve, o tipo de música que a gente ouve. Então, tudo isso vai influenciar na nossa fotografia, tá? É igual a música, por exemplo. Eu, como cantor, eu consumo muita música. Eu escuto muita música, então eu escuto muito arranjo musical,
até para me ajudar na parte de produção musical. E tudo isso que eu ouço influencia no resultado final, tá? Então, a fotografia é exatamente a mesma coisa. Tudo que você vê, ele vai resultar no resultado final da sua fotografia. No caso dos filmes, por exemplo, esse filme Matrix, se você parar para analisar ele, assim como a gente está fazendo agora, a boa parte da fotografia dele lembra bastante o enquadramento dos quadrinhos. Ele mostra planos muito grandes, muito abertos, ele mostra planos muito fechados, ele mostra às vezes só uma pessoa e o cenário que mostra é só uma parede, tá? Então eles fazem uma composição muito parecida com os quadrinhos. Eu não sei a relação do diretor dos filmes com o universo dos quadrinhos, mas provavelmente pode ter muita influência disso. Até porque, se você prestar atenção, como essa foto da Trinity mostrando só o olho e o policial atrás é muito semelhante aos quadrinhos, tá? Principalmente desse formato, que tem essa relação de tecnologia, qual é a palavra? Ficção, tá? Tudo que estiver relacionado a isso, geralmente alguém acaba copiando alguém ou até se inspirando em alguém, tá? E Matrix foi um dos ganhadores. Acho que, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de edição de imagem, tá? E prêmio de edição de imagem tá 100% ligado à fotografia, tá bom? Então vamos voltar lá para os vídeos, para as fotos, lá para os slides. Tá. Como a gente estava falando dessa questão do contra-plongé, que é esse ângulo de baixo para cima, ó, aqui essa cena tá até, se vocês verem aqui na lateral, a parede está aparecendo na diagonal, né? Como se o prédio estivesse caindo. É isso que a gente tem que tomar cuidado na questão do enquadramento. Por exemplo, se você fizer o oceano na diagonal, igual tá esse cubículo aqui, se você fizer o oceano na diagonal, parece que a água tá escorrendo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Nesse caso aqui foi um print que eu tirei do vídeo, então a câmera está em movimento. É até aceitável por essa questão, porque a gente sabe que é uma câmera em movimento, tá? Já aqui tá mostrando os agentes, mesma coisa, mostrando eles de baixo para cima. Os policiais que estão atrás deles, está mostrando eles menores do que os agentes. E até uma pessoa que está na frente deles, eles escolheram uma atriz que fosse baixa para continuar mostrando esse ar de superioridade dos agentes. Entendeu? Porque basicamente, na questão técnica, qualquer pessoa que estiver na frente vai parecer mais alta. Só que no caso, para que ela pudesse ficar na frente e continuasse parecendo alta, eles pegaram uma atriz que fosse baixa. Então eles pegaram uma pessoa baixa para mostrar que eles são superiores a qualquer pessoa que está no ambiente. Tanto que na cena um pouco antes disso, antes deles verem o Neo, ele tem que levantar, ele tem que subir, olhar por cima dos cubículos para poder enxergar os agentes. Tá? Então é bem interessante. Se vocês puderem assistir fazendo análise da fotografia, é bem interessante, tá? Vocês vão aprender bastante na questão de enquadramento. Então aí aqui na próxima já está mostrando o Neo depois que ele viu os agentes. Aí aqui é o ângulo plongé, tá mostrando de cima para baixo. Olha quão frágil tá mostrando o Neo nessa foto. Tá, o Neo, para quem não assistiu o filme ou não conhece da história, o Neo ele é o escolhido, né? Que é aquele que consegue transitar entre os dois mundos sem depender do sistema. Por exemplo, ele consegue acessar o sistema sem depender do sistema, tá? Na nossa questão evangélica, o Neo seria como a representação de Jesus, aquele que é homem e Deus em uma pessoa só. Ele é 100% homem, 100% Deus. O Neo seria essa representação no filme, tá? Tanto que ele tem muita referência bíblica nesse filme, tanto que as naves têm nome de
de reis, né? O lugar para onde eles vão se chama Zion, que é Sião, que seria a Terra Prometida, que é para onde as pessoas que se libertaram da Matrix vão viver, que vão tentar sobreviver, no caso do filme, né? Tá? Então aí traz essas referências, só que a diferença é que o Neo, ele tem dificuldade em aceitar que ele é o escolhido. E por essa dificuldade, mostra essa cena. Quando ele vê os agentes, ele fica com medo. E aí eles retrataram esse medo dele com esse ângulo, mostrando ele de cima para baixo, que é o ângulo plongé, tá? Sempre de cima para baixo é plongé. O ângulo normal é o que está sempre na linha dos olhos. E o contra-plongé, de baixo para cima. Ok? Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. De vez em quando eu estou dando uma olhadinha para ver se vocês colocam alguma coisa. Tá? Então vamos dar continuidade? Então aí aqui o Neo está no contra-plongé e estão utilizando a regra dos terços também. Tá vendo o enquadramento? Para mostrar o local onde ele está, que é o local de trabalho, né? Ele está dividindo a tela e o Neo está em foco aqui em um dos pontos da linha dos terços, onde as linhas se encontram. Mike, boa observação. Nunca parei para ver o filme nessa visão, mas dá uma estudadinha. Ele é bem interessante mesmo, principalmente essa questão. Se você fizer essas ligações, principalmente você que conhece um pouco da Bíblia, ou bastante, eu não sei. Você que conhece a Bíblia, dá para fazer melhor esse link, tá? Então vamos para a próxima. Ó, essa aqui foi depois que o Neo saiu da Matrix. Ele saiu desse mundo imaginário, que é onde ele tem essas habilidades de um deus, e vai para o mundo real, né? Só que ele ainda não tá em Zion. Por enquanto ele ainda tá na Nabucodonosor, que é a nave do esqueci o nome, do Morfeu. Na nave do Morfeu. E ele tá fazendo um treinamento para ele aprender a lutar para poder libertar mais pessoas da Matrix, né? E essa cena específica, ele acabou de perder uma luta com o Morfeu. Ele fez o treinamento, aí lutou com o Morfeu e perdeu. Tá? Aí eles estão mostrando ele ajoelhado, que ele caiu. E ele tá olhando pro Morfeu, que ele perdeu, de baixo para cima. Então a câmera, ela tá até no ângulo normal, ela tá mostrando ele na mesma altura dos olhos, só que a visão dele tá elevada. Então ele tem que olhar para cima porque ele perdeu. Então ele tá tendo que olhar para cima porque para onde ele tá olhando é alguém superior, tá? Eu já fiz algumas fotografias assim também. Foi com um grupo da igreja da minha mãe, que eu pedi para elas olharem para cima, que seria essa ideia de mostrar que elas estão ali por um motivo, por algo superior. Que a ideia era mostrar que elas estavam ali, que era para Deus, né? Então eu fiz todas elas olhando para cima. Só que não com essa cara frustrada do Neo, né? Porque no caso dele ele perdeu uma luta. E no caso delas foi sorrindo porque elas estavam alegres em estar olhando para algo que fosse superior a elas. Tá bom? Então é isso. Então aí você pega essas referências e constrói o seu estilo de fotografia em cima disso. Entendeu? Então aí seguindo essa mesma cena aqui, a gente vai ver a visão do Morfeu olhando pro Neo, tá? Então, ele ganhou a luta, aí a câmera já tá nesse ângulo que é o contra-plongé, mostrando de baixo para cima. Tá bom? Mostrando um ar de superioridade. Ele tá na linha da lateral, né, da regra dos terços, e mostrando o cenário independente do que tiver em cena, que a ideia é mostrar ele ali sendo superior, tá? Aí dando continuidade aqui, ele se curvando para poder conversar com aquele que perdeu.
você é tão inferior que eu tenho que me abaixar para poder olhar para você. Tá? Aí o que ele tá transmitindo nessa cena, ele pergunta pro Neo se ele acha que o que ele tá respirando é ar de verdade. Então aqui a superioridade do Morfeu, nesse caso, tá além da força dele ter ganhado, tá mostrando que ele é superior até intelectualmente. Tá? Aí o Neo não responde. E por ele não responder, ele faz esse tom de deboche, né? Não, o plongé é o de cima para baixo. Esse é o plongé, tá bom? Esse é o plongé. O contra é o de baixo para cima. O contra é o que você mostra o superior. O plongé é o que você mostra a fragilidade. Tá bom? Então, revelando o poder, que é esse, que é o contra. Fragilidade, inferioridade é o plongé, que é o de cima para baixo. Tá bom? Em ensaios sensuais também acontece bastante o contra, que mostra essa fragilidade do corpo, entendeu? Às vezes a pessoa tá, por exemplo, um ensaio de coleção de biquíni. Aí mostra a pessoa deitada na praia, aí faz o plongé, que é para mostrar essa fragilidade do corpo, tá? O contra já é para mostrar a superioridade. Então, às vezes, empoderamento, se for uma questão de mostrar, por exemplo, tem essas questões de... O pastor, por exemplo, você vai fotografar um pastor numa igreja. E você fotografa de baixo para cima, você aumenta essa autoridade dele. Tá? Então, aí se você quer igualar ele com o povo, você tem que fazer a foto dele embaixo do púlpito e tirar na mesma linha para mostrar que todos têm o mesmo nível, mesma altura. Tá? A ideia é isso. Então, sempre que fizer o contra, a pessoa é superior. Se fizer o plongé, por exemplo... Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Seria o inverso desse aqui, ó. Aqui ó, a câmera está atrás do policial e mostrando o agente Smith maior. Se fosse o contrário, também mostraria essa superioridade de mostrar o policial olhando para baixo e várias pessoas embaixo, que são essas fotos que acontecem nas campanhas políticas. Mostra o candidato em cima, na carreata, né? E o povo embaixo. Aí é um plongé, só que quando o foco é na multidão, então você mostra que você é superior, tá? É que tinha umas outras fotos, mas eu não consegui pegar. Aí eu foquei no Matrix, tá? E aqui, aí eles voltam no ângulo normal. Depois dessa cena, ele pede para voltar a simulação do combate. E eles lutam novamente. Aí aqui o Neo, ele quase acerta um golpe no Morfeu, tá? Aí eles mostraram o foco no Morfeu, que colocou ele na lateral da tela, que seria em uma das colunas, né? Com a mão do Neo chegando, só que ele não acerta. E o ângulo que foi feita a fotografia é o ângulo normal. Então aí mostra que os dois alcançam a mesma altura ou o mesmo nível. Entendeu? E por isso o Morfeu tá com essa cara de surpresa. Porque o Neo alcançou o mesmo nível na mesma cena. Tá? Eles só voltaram a lutar e eles alcançaram o mesmo nível. Então é isso. Se você quer mostrar igualdade, tem que ter os dois no mesmo ângulo de altura. Tá? Mostrou de cima para baixo, que é o plongé. Dá a sensação de que é inferior, que é frágil ou pequeno. Se mostrar de baixo para cima, que é o contra-plongé, dá a sensação de superioridade. Que a pessoa tem poder, que a pessoa é empoderada.
e tudo mais, entendeu? Olha, aqui já mais lá pro final do filme, tá? Que é quando o Neo, ele aceita que ele é o escolhido. Ele entendeu que ele é o escolhido. E aqui são os agentes. Olha como tá a diferença dos agentes. Estou mostrando eles tão distantes que eles parecem bem pequenos no vídeo, né? E que o Neo, aquele que se abaixava no começo do filme, quando via os agentes, se escondia, ele tá aparecendo no vídeo maior do que os agentes. Tá? Então aqui, ele aceitando ser o escolhido, eles fizeram essa fotografia para mostrar que ele tá superior. Tanto que ele tá, ó, com a cabeça baixa, olhando para baixo para ver os agentes, como se eles fossem anões, né? E mais a outra questão do enquadramento. Se você ver aqui no lado direito, é como se fosse, literalmente como se fosse uma história em quadrinhos. Tem até a sombra no meio, parece estar até dividindo dois quadrinhos. E um quadro está mostrando o Neo, no lado esquerdo, né? Com esse ar de superioridade, que ele tem que olhar para abaixar a cabeça para poder olhar para os inferiores a ele. E os agentes no lado direito, mostrando eles pequenos, os dois com medo lá atrás e só um fazendo investida para ir contra o Neo. Ok? Aí aqui é depois de um golpe que ele dá nos agentes. Olha essa parte da composição onde eles colocaram o pé do Neo. Tá, o pé dele está bem no meio do quadro e elevado. E está mostrando esse ângulo contra plongé, de baixo para cima. Ou seja, o chute dele foi tão forte, é tão poderoso, que eles mostram ele desse ângulo para aumentar essa intensidade. Que dá até essa sensação de que o pé dele é maior do que ele. Tá? Então a parte da fotografia do filme, se vocês puderem assistir esses filmes, tem muita lição de fotografia. Tá? Fora que a história é muito boa, né, do Matrix. Tá, então, termina aqui. Beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida, podem perguntar. Parar um momentinho aqui dos slides, na verdade acabou os slides, para ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês ficaram com alguma dúvida a partir do enquadramento. Tá, eu só vou voltar aqui nos slides, lá na parte do texto, que eu coloquei os ângulos, só para ficar mais claro, tá bom? Se quiser tirar até o print da tela, Mike. Mari, acho que tá aqui também, né? Para não perder essa parte. Vou só abrir aqui. Tá, eu tô separando uma lista de filmes que falam sobre fotografia especificamente e os filmes que foram premiados, que tiveram prêmios de fotografia também, que são muito bons pra gente fazer análise, tá? Já mudei aqui. Então, se vocês puderem tirar print dessa parte, só para lembrar, o ângulo normal é quando está no nível dos olhos da pessoa ou do assunto, tá? O ângulo plongé é quando a câmera está acima dos olhos, voltada para baixo. Entendeu? É esse ângulo que a gente faz de cima para baixo. Contra plongé, também conhecido como câmera baixa. Então, câmera baixa é abaixo do nível dos olhos, tá? Então, lembrando que o contra é sempre a câmera que está embaixo, não é o assunto. Tá? O plongé, a câmera está em cima e o assunto está embaixo. O ângulo normal, a câmera está no mesmo nível.
Tem até uma foto minha que eu fiz agora, que eu fiz recentemente. Vou até explicar para vocês sobre ela. Pronto, essa foto eu fiz para divulgação da minha música nova, né? E vocês podem ver aí que eu fiz no mesmo nível dos olhos, porque a ideia não era transmitir o ar nenhum, não era transmitir a emoção, nem transmitir a emoção da superioridade, nem da inferioridade, tá? Então, basicamente, eu fiz ela para eu fazer a edição, né? Eu fiz a edição dessa foto. E esse foi o resultado final, que eu fiz esse enquadramento. Porque tinha que ser nessa proporção 1:1, que para fazer a distribuição digital tinha que ser na proporção 1:1, né? Então eu escolhi usar a regra dos terços, né? Só que aí dividindo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o grid. Aqui nesse aplicativo eu não sei colocar o grid. Bom, mas enfim, aqui eu vou mostrar aqui com o mouse, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu dividi a tela aqui em 3, né? Aqui 2 linhas na horizontal, na vertical e 2 na horizontal, tá? Então aqui o meu rosto, ele ficou dentro de uma das colunas. E a linha dos olhos na primeira linha da horizontal, tá bom? Então a ideia central aqui dessa foto em si foi fazer esse link do olho com a palavra visão, tá bom? Então a ideia é Deus viu, focando o olho como o tema principal e mostrando a informação suficiente do meu rosto para que quem me conhece e visse essa foto me reconhecesse, né? E para quem visse a foto e me ver depois pudesse me reconhecer. Entendeu? Tá. E essa questão das sombras também. Aqui. Que é onde a gente consegue transmitir a informação que a gente quer, né? Quando a gente tem as sombras, né? Então aqui nessa foto principalmente dá para focar melhor a questão do olho, porque tanto no lado iluminado quanto no lado que tem a sombra, os olhos estão bem iluminados. Tá bom? E aqui foi no ângulo normal e no enquadramento estou centralizado, né? Dividindo o quadro por 9, o meu rosto ficaria principalmente a linha dos olhos aqui, no quadrado do meio, tá bom? Tá. Então eu fiz mais nessa questão desse enquadramento todo para eu ter mais área para eu trabalhar na edição, tá? Alguma dúvida? Que não, tá? E tinha uma questão também que é um pouco mais antiga, que as pessoas acreditavam que todo retrato tinha que ser nessa orientação, na vertical. Só que por isso que é chamado de modo retrato, né? Só que esse foi um retrato que eu fiz, porque a definição de retrato também mudou com o tempo, né? Hoje entende-se que retrato é sempre que a pessoa está sendo fotografada. Sempre que a pessoa está sendo fotografada e ela sabe que ela está sendo fotografada, hoje é definido como retrato. Antigamente o retrato era sempre essa foto, só que com esse quadro. Deixa eu fazer um corte aqui.
colocar na proporção 4:3. Pronto, aqui apareceu o grid line agora. Pronto, aí o retrato era definido por isso aqui, ó. Então, antigamente, isso era considerado um retrato. Só se tivesse nesse formato, era a pessoa olhando para a câmera, para o objeto que seria fotografado, ou então ela olhando como se fosse uma entrevista, ela olhando para o entrevistador. Tá? Antigamente, isso era uma definição de retrato. Hoje, a definição de retrato é sempre que uma pessoa sabe que ela está sendo fotografada, é um retrato. Tá? Você pode pesquisar aí na internet, muitos fotógrafos falam isso. Definição de retrato antigamente era isso, né? Era sempre esse padrão, mostrando parte do busto e o rosto e a pessoa olhando para a câmera, ou ela um pouco na diagonal, olhando para a câmera, ou para o pintor que fazia o desenho, como a Mona Lisa, né? Hoje não. Hoje não. Hoje retrato tem essa definição. A pessoa sabe que ela está sendo fotografada, então é um retrato. Independente da orientação. Se você está colocando a câmera na vertical ou na horizontal. Se a pessoa sabe que está sendo fotografada, é um retrato automaticamente. Tá bom? Retrato é sempre fotografia de pessoas. Tá? Porque acabou tendo esse paradigma de que o retrato era sempre nessa orientação e era sempre pessoas. Tá? Que essa orientação na vertical era retrato. A foto feita nesse formato era um retrato. E assim era a paisagem. Então, se fosse para fotografar uma paisagem, era para fotografar desse jeito. Se fosse para fotografar uma pessoa, tinha que ser em pé. Se fosse um grupo de pessoas, era considerado paisagem. Então, aí tinha que ser desse jeito. Tá? Mas hoje a definição de retrato está literalmente ligada ao que está no quadro. E não o quadro em si, tá bom? Então, alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui os comentários. Tô entendendo bem. Ah, legal. Porque a ideia é essa, gente. Existem muitos formatos, muitas formas técnicas de falar sobre essas coisas, só que não é interessante, porque é interessante a gente melhorar a nossa fotografia. Por exemplo, se você for fazer uma festa, o que falar o contra-plongé, o plongé, o normal vai te ajudar? Por isso que eu foco em que vocês entendam o que tá sendo dito, o que é o plongé, o que é o contra-plongé. É mais importante você entender o que é cada coisa, mais importante você entender o que é cada coisa do que você saber os termos técnicos e não ter o domínio sobre isso, o domínio prático. Né? Porque às vezes a gente acaba entendendo melhor tecnicamente, mas na prática não tem tanta habilidade. Então o importante é, por exemplo, na questão de ângulo, se for o contra-plongé, se eu fizer um contra-plongé, eu vou estar dando poder a essa pessoa. Tá? Estou mostrando que ela é superior. Tá? Vou dar essa sensação de grandeza. Dependendo da lente, isso pode até distorcer o rosto ou o formato do corpo da pessoa. Às vezes não é interessante. Tá? E o plongé é essa questão da fragilidade, uma coisa mais intimista. Ou então para você fotografar um produto, que aí já vai ficar para aula de produtos, mas basicamente já vai entrar nisso, tá? Lá na aula de produtos a gente vai falar mais disso. Que sempre for fazer um produto, a gente vai fazer no plongé. Vai estar fotografando de cima para baixo, para mostrar melhor os detalhes, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem nos comentários, coloquem na postagem lá do Face, que eu estou sempre olhando. Eu vejo que o pessoal não coloca comentário depois do vídeo, porque às vezes até a gente tem coisa para fazer, tem outras tarefas, tem outros deveres e acaba não se atentando para isso. Mas pelo menos no grupo, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá no grupo.
Se algum conteúdo ficou muito saturado de informação e acabou ficando chata a aula e não foi o suficiente para você entender, porque o sentido principal é você entender. Então, se você entendeu, então o objetivo foi alcançado, tá bom? Basta apenas a pessoa que vai tirar foto saber o que é o nome plongé e a contra-plongé. Não tem a falar, apenas saber o que é e saber aplicar na prática. Não tem que falar. Isso, exatamente. Que não adianta, até porque, por exemplo, se você for... Acontece, por exemplo, se você for trabalhar com modelo profissional. As modelos sabem termos técnicos da fotografia. Tá? Às vezes ela fala para fazer um contra, vamos fazer um contra. Então, algumas modelos sabem, tá? Só que é modelo, então é uma pessoa que já está na área, então é uma pessoa que já está fazendo isso, que ela faz parte do universo. Mas se você for, por exemplo, você é contratado para fazer uma festa de aniversário de uma criança de 1 ano. Então, o que você tem que saber fazer nesse caso é a gestão do tempo, né? Até porque uma criança de 1 ano cansa muito fácil e quem quer fazer a festa quer registrar tudo. Só que a criança não está aí para registrar tudo, ela quer brincar, ela quer comer, enfim. Então, basicamente é isso. Então, a ideia principal dos vídeos é fazer vocês entenderem. Então, se vocês entenderem, o objetivo foi alcançado, tá bom? Então, por isso que eu peço sempre para vocês, se tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra gente, tá? Essa semana, infelizmente, eu não vou fazer aula prática, tá bom? Mas semana que vem, por favor, já vão se programando aí para vocês virem aqui fazer aula prática com a gente. E já vão estudando essa parte do enquadramento e com a aula de amanhã, a de composição, façam o link das duas, tá? Tentem digerir o máximo de informação possível para que vocês possam estar aqui comigo e desenvolver esses conhecimentos que a gente está passando para vocês, tá bom? Então, eu vou finalizar a aula. Desde já agradeço a todos que participaram, tá bom? Eu vou montar uma listinha dos filmes premiados e eu vou dar uma analisada para ver o que tem lá no Prime Video e para ver o que tem no Netflix referente a isso, tá bom? Eu sei que teve um filme que saiu há pouco tempo, acho que foi ano passado, que ele saiu no cinema, se eu não me engano é 1917, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada de novo. Que ele saiu há pouco tempo, que ele também foi premiado de fotografia e é um filme muito bonito, é um filme de guerra, tá? Então eu vou dar uma olhadinha, eu compartilho lá no grupo para vocês, tá bom? Então aqueles que puderem já confirmar, coloca lá no grupo para semana que vem, terça e quarta vão ser aulas práticas, tá bom? Essa semana vai ser teórica, na próxima os 2 dias vão ser aulas práticas, tá? Então se programe aí para vocês estarem aqui com a gente, tá? Que aí a gente já vai começar a trabalhar com a luz contínua, tá bom? A luz contínua é essa luz que está sempre acesa e tem o flash também, mas o flash a gente vai trabalhar só nas próximas semanas. Por enquanto a gente vai fazer luz contínua porque é o que é mais fácil de todo mundo ter em casa. Às vezes você pode pegar uma lâmpada, um abajur e conseguir iluminar o seu assunto para fotografar, tá bom? Então, desde já, um grande abraço a todos. Aguardo vocês amanhã no mesmo horário, tá? A partir das 18 horas. Hoje deu certo, consegui entrar no horário. Pelo que eu vi, não falhou a conexão, graças a Deus. E espero que a gente continue assim, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.